Olha, eu já presenciei alguns absurdos. Pra mim foi absurdo, mas você vai me dizer se isso é muito mais comum do que de fato eu imagino que é. Que é, por exemplo, ver uma pessoa formar no ensino médio e não saber qual que é a capital do seu estado, não saber qual que é a capital do Brasil. Eu Isso me deixa até arrepiado, me deixa assustado porque o estado de forma geral foi muito omisso. Foi. Porque como que pode ser aprovado? Como que pode uma pessoa concluir o ensino médio? Porque nós não estamos falando de fórmula de Bhaskara, nós não estamos falando de capital, sei lá, da França, informações que não seriam tão importantes assim para a concepção de um ser humano. Mas nós estamos falando de coisas básicas, de coisas extremamente básicas, porque essa informação seria equivalente a você saber 2 mais 2 na matemática. Então, você já viu realidades semelhantes a essa? E como profissional, como que vocês lidam com essas coisas? Até que ponto o Estado restringe vocês? Até que ponto fala assim, não, pode passar. Aprova essa pessoa aí porque nós não queremos ter dor de cabeça, não. A legislação estadual ela vai mudar de estado para estado. Então, aqui em São Paulo tem uma legislação, em outros lugares vai ter outras, né? Mas o que eu vejo que falta não é nem o trabalho do professor, o posicionamento governamental. O que eu vejo que falta é perspectiva. Quando você foi me apresentar, você disse assim, estamos com uma doutora. Até meus 14 anos, eu me lembrei exatamente do que eu sonhava para minha vida. Exatamente. Eu sonhava em trabalhar de caixa num supermercado, ter uma bicicleta, ter um filho, colocar a cadeirinha do menino na bicicleta, eu colocaria ele lá, desceria, deixaria ele na creche, voltaria para trabalhar, terminaria o serviço, ia lá, buscava ele na creche e voltava para casa. Meu sonho de vida era isso. Quando que mudou? Então imagina que tipo de aluna que eu era. Eu era uma aluna que fazia o básico. Por quê? Porque aquilo era mais do que o suficiente, porque eu almejava. Quando mudou? Eu fui trabalhar na casa de uma pessoa que tinha um marido militar. E aí eles me colocaram num colégio militar. Eu fui para lá no ensino médio. Quando eu cheguei nesse colégio, todo mundo estava falando em vestibular, em faculdade, em cursinho, em redação do Enem, em não sei o quê. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei assim, eu não sabia, eu não tinha informação, eu não sabia que existia, eu não sabia da possibilidade, eu não tinha essa perspectiva. Mas estar com aquelas pessoas em outro lugar mudou a minha perspectiva e me fez pensar assim, não, vou precisar de um outro posicionamento e vamos retraçar aqui. O ambiente forçou. Isso. Várias teorias sociológicas vão dizer que o homem é fruto do meio. Então, se você tem ali um aluno, hoje eu tenho vários, que estão inseridos em situações familiares e sociais, em que o estudo não tem valor nenhum. Ele vai dizer assim, mas meu pai não estudou e ele é dono de metade desse bairro, você tem o quê? E eu vou falar com ele o que eu tenho o quê? Um carro popular e um apartamento também popular? Para ele não vai fazer sentido. Não vai fazer. A pessoa não vai aprender se ela não tiver uma perspectiva, se ela não tiver um motivo. Não adianta eu virar para ela e falar assim, você tem que aprender porque você tem que aprender. Antes era assim, né? Hoje em dia não faz... Não faz assim. E nem antes fazia, porque quantas evasões a gente tinha? Quantas reprovações nós tínhamos? Então também não fazia sentido. Você precisa dar ao sujeito, e Hildo Colson vai dizer isso, em primeiro lugar, uma motivação. Porque se você der uma motivação para ele, você não vai precisar preocupar se ele vai ou não vai na sua aula, se ele vai ou não vai fazer a sua atividade, se ele vai ou não vai ficar quieto, porque ele vai, porque é de interesse dele. Como é de interesse de um aluno que joga Free Fire, copiar 3 páginas de atalho para ele chegar em casa e tentar esses atalhos no jogo. Eu não preciso mandar. Ele não copia um parágrafo, mas ele copia 3 páginas de atalho. Por quê? É o interesse dele. Então, nós temos feito uma educação descolada da realidade, das necessidades, das expectativas de todos os alunos. Nós temos feito uma educação quadrada, em que toda vez que você pergunta por que você tem que aprender isso, a pessoa vai dizer porque está no seu currículo. O aluno sabe o que é currículo, não sabe quem montou o currículo.
Quando eu digo que nós precisamos pensar no posicionamento de novo do professor, eu estou dizendo o que o Paulo Freire já dizia lá atrás. Não adianta eu trazer um adulto para a escola e alfabetizá-lo com a palavra, com a frase Ivo vê a uva, se ele não conhece ninguém que chama Ivo, e se de repente ele teve acesso a uma uva quando ele já era adulto. Quais são as palavras do contexto dele? Na minha casa, na casa de todo mundo aqui tem uma fornalha. Então vamos começar a alfabetização a partir da palavra fornalha. Fazer uma educação que faça sentido, mas também não posso culpar e responsabilizar sempre o professor, por exemplo, como você disse, é uma tarefa muito difícil. Então, o professor pode ser o Einstein. Se o aluno não quiser, ele não vai. E para que o aluno queira, ele precisa enxergar possibilidades de melhoria de vida, de crescimento. Ele precisa enxergar um motivo na educação. Alguns pais devem estar nos assistindo agora, nos ouvindo, e é um desafio que eu terei com os meus filhos, e minha filha vai chegar um momento que ela vai me questionar. Ela vai chegar, pai, por que eu preciso aprender geografia? Por que eu preciso aprender história? Por que eu preciso aprender biologia? Eu nem quero fazer isso para o meu futuro. E aí cabe ao pai saber explicar de uma forma que não seja quadrada. A falar com ela, olha, minha filha, eu concordo com você. A maior parte do conhecimento que você vai adquirir em escola, ela realmente não vai ser necessária para a sua vida. Essa é a estrutura que a gente vive. Contudo, existem conceitos básicos de todas essas disciplinas que você precisa dominar. Independente se você vai seguir uma carreira como atleta, de moda, ou se vai se tornar uma engenheira. Você precisa dominar pelo menos o básico.